tem amor. Às vezes o camarada está quase separando da mulher. E de repente, uma palavra amiga. Não precisa ser do Bispo Macedo, só a palavra amiga já está bom. Uma palavra amiga, uma mão no ombro, um sorriso, ou um que bom que você veio. Eu não estou falando isso para fazer média, para tratar o crente como cliente, para ele voltar para a igreja, não. Porque essa é a mentalidade do crente hoje. Hoje o crente quer ser atendido. Mas isso é mais um problema do pecado. E a gente precisa ajudar essa pessoa a perceber que debaixo do céu não tem ninguém mais, é só Jesus e pronto. Ah, mas eu faço muito pela igreja. Jesus disse que se a gente fizer o que foi mandado fazer, a gente não passa de servos inúteis. Visitei, orei, preguei, estudei, perdoei. Quer medalha, Roberlão? Não era mais do que sua obrigação. Ô Jesus, que isso? Entende como é que é o negócio? E aí, diante disso, aí ele fala, permaneçam assim, firmes no Senhor. Então, ele exorta o pessoal, e exortar significa encorajar, tá bom, gente? Não vamos confundir exortar com repreender, exortar com brigar, exortar com espinafrar. Exortar é encorajar. E então, ele exorta os irmãos a ficarem firmes. Mas ele tempera essa exortação com aquele monte de palavra agradável, o pessoal fica assim, poxa, nosso apóstolo é um cara, hein? E aí ele termina, ó amados, ou seja, gente que eu amo, eu faço isso porque eu me importo com você. Tem uma irmã em nossa igreja que ela vem, some e tal, e aí eu falei para ela, menina, o que está acontecendo? Nada, pastor. Eu falei, mas não estou te vendo. Eu estou aqui, pastor, para de graça, você está entendendo o que eu estou falando? Aí de vez em quando eu mando um WhatsApp, menina, cadê você? Eu estou aqui, pastor, kkkk. E aí eu fico, né? Aí outro dia, quando eu a encontrei, né? Eu dei um abraço nela e falei assim, pastor sufoca, mas pastor ama, tá? Então às vezes você vai fazer algumas coisas, a pessoa fala assim, pastor é chato. Já teve gente que falou assim, pô, até na internet ele aparece para falar com a gente. Entende? Mas o que acontece? Por que você faz isso? Você se importa. E nem sempre a pessoa vai entender isso. A não ser que um dia ela seja pastoreada por alguém que não se importe. Aí talvez ela lembre que a Amélia não tinha a menor vaidade, a Amélia que era mulher de verdade. Mas aí Inês é morta porque alguém já está, né, abrindo a geladeira da Amélia e deitando no sofá para assistir jogo de futebol. Aí já era, perdeu o Playboy. E aí nesse caso, a gente, por exemplo, observa a recomendação que ele faz. Eu rogo a Evódia e a Sintique que também, e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Então, você precisa valorizar os relacionamentos falando palavras que abençoam. Mas você também precisa valorizar os relacionamentos demonstrando que se importa com as pessoas. Demonstrando que se importa com as pessoas. Porque às vezes a gente se importa, mas não demonstra. Eu estou lembrando, desculpa a gente de estar falando tanto da minha igreja, tá? Mas a ideia não é ficar falando, eu estou lembrando do chá de bebê do meu filho, que a irmã falava muito da filha. Aí o pessoal, pastor, não estou entendendo, a gente veio aqui para ouvir falar da Sara, né? Ou do Juninho. E aí, mas deixa eu explicar, é que eu estou tentando fazer uma aplicação. E aí eu lembro que no aniversário de, acho que 83 ou 84 anos de uma irmã de nossa igreja, que estava às vésperas dos seus 60 anos de casado, a filha dela, na hora que a gente terminou o culto, falou que encontrou a mãe chorando. O que houve, mãe? O seu pai me disse que me ama. E aí, na hora da mensagem, eu não aguentei. Eu falei, meu Deus, eu pensava que um dia a Gisele ia parar com esse negócio. Você me ama? Você me ama? Eu te amo. Me ama, eu te amo. Não me diz que me ama.
Aí eu pensei assim, vai chegar uma hora que isso vai parar, né? Quando eu vi a irmã Irinete com 84 anos, valorizando o eu te amo do irmão Pedro, eu falei assim, ah, meu Deus do céu, vai ser como disse J Quest, vai ser sempre assim. E aí, às vezes na cabeça da gente que é homem, mas meu Deus, se eu boto comida em casa, ela não percebe que eu amo. Se eu dou um presente, ela não percebe que eu amo. Se a gente tem ar-condicionado, ela não percebe que eu amo. Ar-condicionado é prova de amor também, tá, gente? Aí nisso, mas gente, se eu faço isso, se eu levo ela no salão, ela não percebe que eu amo, tá? Mas ela quer escutar. E às vezes a gente ama, mas não demonstra. Por que eu não estou cobrando das mulheres? Porque eu acho que não precisa, né? Acho que não precisa, né? E aí nesse caso, às vezes acontece isso na igreja. Já viu aquele irmão que a gente só sente falta quando ele fala assim, estou saindo? Já viu aquele irmão que o pastor fica desesperado porque o cara vai embora, mas o pastor nunca demonstrou que aquele irmão era importante na equipe? E às vezes aí você fica assim, mas caramba, fulano, porque na tua cabeça, na minha cabeça, desculpa, senão pode ficar estranho, né? Tem um monte de pastor me assistindo aí hoje, né? Mas aí, como eu estou na igreja do pastor Alexandre, pode soar estranho. E aí, nesse caso, né, por exemplo, eu de repente pensei, fulano está sempre aqui. Ele vem direto, ele é o que chega mais cedo, ele é o que sai mais tarde, esse cara nunca vai deixar a igreja. É mais fácil eu sair do que ele. Pô, mas se esse cara chega tão junto, mas tem que tratar todo mundo igualmente. Não é questão que vai tratar todo mundo desigualmente. A questão é que é o seguinte, peraí, esse cara me fortalece, esse cara potencializa o meu ministério. É por causa desse cara que eu posso pastorear, porque ele está na retaguarda matando os leões que estão ao redor. As ovelhas não, tá? As ovelhas podem dar marrada, que ninguém pode matar as ovelhas não. As ovelhas são de Jesus, Jesus que resolve, né? E se não for ovelha, Jesus também resolve. Isso não é problema de pastor. E aí nisso, o que acontece? Tá aquela correria, pastor, deixa comigo, pastor, deixa comigo, pastor, deixa comigo. Desculpa, irmãos, mas eu trato essas pessoas, sabe, com o maior carinho. De acordo com o princípio de Pareto, né, 80 ou 20%, qual é a situação? Essas pessoas aqui são as pessoas que não me dão dor de cabeça, são pessoas que quando tem problemas me procuram, são pessoas que vêm ao gabinete sem dificuldade para compartilhar até pecado. Então, peraí, esse pessoal aqui é que vai me ajudar a fazer o trabalho para frente. Mas aí a gente às vezes não demonstra que se importa. E às vezes a pessoa começa a achar, se eu sair também não vai fazer falta. Não é nem que a pessoa está de mimimi não, porque geralmente essas pessoas, que os antigos chamavam de pé de boi, né? Então essas pessoas, geralmente elas não são molengas, elas não são manteiga derretida. Não é que assim, pastor não me deu valor, não veio me visitar, não sei o que. Não é bem isso. A questão é, eu indo para outro lugar, indo para outra igreja e tal, não vai fazer muita diferença. Só que o pastor, quando ela fala isso, o pastor fica. Só não vai falar assim, minha Nossa Senhora, porque ele é batista, mas vai ficar assim, o que eu faço, né? E aí, diante de uma situação dessa, se lá atrás você demonstrasse que se importa, não é demonstrar que depende, é demonstrar que se importa. Pastor não depende de membro de igreja, pastor depende de Deus. O que está em questão é que se importa. Você é uma pessoa que agrega, você é uma pessoa que ajuda, você é um pacificador, você é uma pessoa que faz a fofoca do bem, você espalha as coisas boas da igreja. Então, peraí, você vai somar. E aí a gente observa que Paulo, ele demonstra que se importa. Ele está preso, ele poderia pensar o quê? Eu estou aqui, eu estou preso, eu estou largado. Não, ele está preso, mas ele consegue pensar, as irmãs lá da MCM, lá de Nárnia, estão brigando. Meu Deus, isso não pode acontecer, porque vai rachar a igreja, vai dividir a igreja. Imagina, aí vai ter mulher que gosta da irmã Evódia, vai ter mulher que gosta da irmã Sintique, vai ter os filhos da Evódica, os filhos da Sintique, o marido da Evódia, o marido da Sintique, vai ter os netos, bisnetos, vai ter os vizinhos, vai ter um racha. Não vamos minimizar os conflitos da igreja, irmão.
Os treteiros não fazem ideia do quanto Satanás gosta do tumulto. Se eles soubessem, gente, eu queria muito, eu falei na minha igreja outro dia, eu queria muito que quando a pessoa estivesse dando lugar ao diabo, ela fosse ficando verde. Estou falando sério, vou explicar. Quando ela começa a ficar com inveja, com raiva, rancor, aí vai esverdeando assim, e alguém fala assim: fulano, você está esverdeando. Aí toma aquele susto e que a pessoa não percebe que Satanás está ali, ó. Ela não percebe. Ela não percebe que o pensamento, as emoções, as palavras, as atitudes, ela não percebe. Quando for ver, a casa caiu. E aí o que acontece? Paulo está preso, mas ele está assim: não, esse trabalho não pode parar. 75 anos, né, Céu? 75 anos. A gente não pode deixar um negócio desse escorrer pelo ralo, porque uma pessoa disse uma palavra maldita e a outra pessoa guardou no coração, levou para frente, conversou em casa e o negócio acumulou. Não, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer o trabalho do deixa disso no processo. Então, a gente falou aqui, né, sobre valorizar os relacionamentos, demonstrando que se importa, não apenas se importando, mas demonstrando que se importa. Paulo escreveu. Todo mundo que está lá na igreja sabe que Paulo se importa com as irmãs e se importa com a comunhão, mas ainda assim ele faz questão de frisar. Percebe que ele está doutrinando a igreja, mas ao mesmo tempo ele está dando uma orientação, porque ele se importa. Não sei se você conhece alguma dificuldade, mas que tal demonstrar que se importa? De repente a irmã que está magoada, ela até tem razão. Mas, por exemplo, se você é marido e a irmã está chateada porque aconteceu um negócio lá na igreja, não soma com ela não, tenta fazer a média. Ô meu amor, você não acha, né? O meu amor já dá uma quebrada, já deixa ela mais ou menos, né? Sabe como é? E aí isso, ô meu amor, você não consegue imaginar, olha a pressão que está aquela irmã, né? Está acontecendo aquilo com o filho dela, está acontecendo aquele problema tal, ela está com aquele problema de saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, você já fez o deixar disso. Agora, imagina se o marido fala assim: eu já te falei para tu largar essas coisas todas. Já falei, mas via piada na igreja, vivi enfiado na igreja, toma! Entende a diferença? Aí ele perde as duas coisas, mas vamos continuar. E aí nesse caso, em relação aqui, ele roga, né, que é voz de Cinti, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. E aí, dentro desse versículo, eu quero deixar duas máximas aqui. Uma é em relação à questão de o cuidado que a gente tem que ter na avaliação que a gente faz das pessoas. Um determinado irmão, e eu espero, gente, em nome de Jesus, que vocês consigam entender, né? Na última vez que eu preguei aqui, eu falei de uma igreja lá de Nárnia, então era uma outra situação, e agora eu estou falando da minha igreja, que é coisa positiva, né? E aí, em relação a isso, a ideia não é falar da minha igreja, mas de tentar mostrar como eu aplico esse texto, né? E aí, um determinado irmão estava na diretoria, mas ele teve uma passagem totalmente apagada. Só que quem me chamou para a diretoria? Eu. E a igreja confiou em mim. Claro que no desdobrar das coisas, a igreja que confiou em mim começou a perguntar o que eu vi na pessoa por causa desse negócio, né? Então, o problema, assim, quando a igreja não deixa o pastor liderar, é ruim, mas é bom. Porque quando a coisa dá ruim, o pastor pode dizer, tá vendo? Mas quando a igreja deixa o pastor liderar, é bom, mas é ruim. Por quê? Porque quando a casa cai, aí ó, né? E aí nisso, ele me pediu desculpas e eu falei assim: olha, eu não vou avaliar você por um momento. Eu vou avaliar você por 10 anos que a gente está caminhando junto. Você está passando por essa fase. Para ter uma ideia, esse irmão, no espaço de 2 anos, sua esposa perdeu 2 vezes, né, um feto em gestação durante 6 meses, de 5 meses mais ou menos.
2 vezes eu vi esse rapaz carregando um caixãozinho branco para levar a sepultura. Ele não era assim quando eu cheguei na igreja. Eu o encontrei com 19 anos, ele agora está com 30 praticamente. A gente tem uma história juntos. Eu vi ele sozinho, seu namoro, seu noivado, seu casamento, para não dizer que fiz toda a cerimônia. Antes dele casar, me procurou no gabinete. Quantos garotos que antes de começar a namorar, procura pastor em gabinete? Ele me procurou antes de namorar. Quando começou a namorar, procurou o pastor. Quantos jovens solteiros você conhece que faz isso? Quando ficou noivo, procurou o pastor para ter orientação. Depois que casou, pastor, a gente está aqui dizendo que a gente quer a orientação do pastor para a gente evitar errar pela experiência de casamento que o pastor já tem. É para eu respeitar ou não um cara desse? E aí eu vou analisar pelos 2 últimos anos em que ele passou 2 dores terríveis, porque infelizmente o homem sofre, mas ele sofre às vezes calado, porque a mulher está sofrendo, esperneando, gritando, chorando e tudo tal, e ele está tentando ajudá-la. Tem uns homens, né? A gente sabe que tem homens chiliquentos hoje em dia, né? Mas agora sim, mas não é a maioria. A maioria faz o quê? A gente tenta segurar a onda, né? Para poder oferecer apoio para a mulher. Claro, tem o inverso aí. Tem casa que a mulher que é o cara que oferece apoio para o cara. Mas assim, o cara está sofrendo também. E de repente está numa situação mais difícil. Por quê? Porque ele está sofrendo, mas ele tem que segurar a onda para oferecer apoio. É muito fácil para quem não calça o sapato dele falar assim: calça o sapato da pessoa. Entende? Às vezes a gente está analisando o outro pela nossa perspectiva, mas não tem como a gente analisar o outro pela nossa perspectiva, porque a gente não está analisando o outro, a gente está analisando a nossa perspectiva em relação ao outro, não o outro. Entendeu? Porque às vezes a gente está com uma ideia aqui na cabeça. Quer ver? Você olha para aquele irmão que tem aquele carro que você gostaria de ter. Você fala assim: o irmão fulano de tal é feliz, hein? Ou então você olha para aquele irmão que ganha quanto você gostaria de ganhar. Quer dizer, de repente ele nem ganha o que você gostaria de ganhar, mas como ele se veste, onde ele mora e as roupas e as coisas que ele tem, você acha que ele tem aquela condição, né? Então às vezes a gente tem inveja de alguém sem nem saber como é a vida da pessoa de fato. E aí, diante daquela situação, fulano é feliz. Às vezes o que você tem e ele não tem, ele talvez fosse mais feliz se tivesse. E aí muitas vezes a gente está julgando pela nossa perspectiva. Mas pastor, a gente só pode julgar pela nossa perspectiva. Já que a gente só pode julgar pela nossa perspectiva, é melhor não julgar. Entende? É melhor a gente fazer o seguinte: você fez essa besteira, você sabe que está errado, sabe? No que precisar de ajuda para sair desse sanhaço, eu estou aí. Mas sem aquele negócio de você é isso, porque ninguém é isso, nós estamos sendo. Nenhuma família é um produto acabado. Aquele casal de pombinhos pode ter uma crise terrível. Aquele casal que parece que vai separar, talvez nunca separe. Aquele casal que parece que nunca vai separar, talvez separe. Aquele filho que foi educado da melhor forma possível pode se desencaminhar. Aquele filho que cresceu sem pai ou cresceu sem mãe pode virar um camarada no prumo. Eu não sei se dá para você perceber que ninguém é um produto acabado. A gente vive numa constante manutenção, e mesmo assim alguma coisa pode dar ruim na vida. E aí a gente olha para essa situação e depreende o seguinte: o que eu extraio daqui, né? Eu botei tudo no gerúndio, então vamos continuar, né? Valorizando, né? Falando, e também nesse contexto aqui, avaliando as pessoas por uma história e não por um momento. Avaliando as pessoas por uma história e não por um momento. Eu trabalhei com uma irmã que teve um período que ela não estava legal. Quem olhava de fora pensava o quê? Essa irmã não quer nada, essa irmã não sei o quê, essa irmã não sei o que lá. Mas eu, como tinha uma caminhada com ela, eu sabia que ela não era assim.
ela ficou assim. Aí que está o negócio. Ela ficou assim. Por que ficou? Nem tudo, todo mundo sabe, gente. Eu sabia, mas quem falava dela não sabia. E eu também não posso contar. E aí, muita gente às vezes criticando, e a pessoa passando uma dificuldade terrível. E eu lembro que quando ela deixou determinada função, eu falei para ela: olha, eu queria que você soubesse que eu sou muito grato a Deus pela sua vida, por isso que você fez. Aí talvez alguém diga assim: tá, mas não terminou bem. Quem disse que eu vou terminar bem? É o que eu quero, mas quem disse? A questão é a gente fazer o que a gente pode enquanto pode, porque a noite vem quando a gente não vai poder trabalhar. Eu não sei como é que vai ser. Os jovens da minha igreja queriam chamar um determinado pregador, pastor da nossa região, e aí, poxa, tem um contato do pastor fulano de tal. Eu falei: poxa, rapaz, ele foi excluído da igreja dele. Pô, mas ele prega muito. E o diabo se impressiona com quem prega muito. O diabo está aí para passar o cerol em todo mundo, em você e em mim, quem mais quiser. Ou você acha que só porque a gente é muito bom, o diabo nunca derrubou alguém bom que nem a gente, não? Ah, prega bem. E daí? O diabo já levou um monte que pregava bem. Ora muito. O diabo já levou um monte que orava muito. É esforçado. O diabo já levou um monte esforçado. Eu não sei se dá para perceber que ninguém está ali, 100% sempre. Existem os altos e baixos. É importante a gente lembrar disso. Porque se acontece comigo e se acontece com você, né? Parabéns, a irmã tentou filmar até agora, gente, mas não é bravo, né? Aí nesse caso, eu faço assim, eu não peço ninguém mais para filmar, porque eu já sei como é que é o negócio, mas eu estou acabando já, tá, pastor? A culpa é dele que falou para eu ficar à vontade. Em relação a isso, sabe que você avalie a pessoa, não pelo momento, mas pela história. Hoje, de repente, a irmã fulana, ela foi ríspida contigo, mas lembra de quando ela te alcançou para Jesus? Lembra de quando você estava passando por um momento de enfermidade e ela foi lá lavar a louça na sua casa? Lembra do momento que ela te ajudou a tomar conta dos seus filhos? Lembra daquela crise do seu casamento que ela chamou o marido dela para um almoço na sua casa com o seu marido para trocar uma ideia? Lembra das vezes que ela te encaminhou para o médico para isso ou para aquilo outro? Não avalia essa irmã só por esse momento que ela foi ríspida com você. Então eu não sei se dá para você perceber que quando a gente faz isso, não tem como os relacionamentos não frutificarem, irmãos. Eu não sei se dá para perceber que você não tem controle sobre o outro, mas você pode controlar o seu comportamento. Quando eu falo para as pessoas que eu estou me tratando de depressão, tem gente que não acredita. E eu lembro que uma das primeiras pessoas que disse para mim que eu podia estar depressivo foi o pastor Alexandre. E na minha cabeça eu discordava dele, apesar da capacidade dele de avaliar isso, porque na minha cabeça a depressão era tristeza. E o que eu estava sentindo era a falta de vitalidade, falta de energia, né? E aí nisso eu estava me sentindo muito mal. E aí quem de repente olhava, falava assim: não, mas peraí, você é um pastor. Quem é de Deus? Nosso psicólogo é Jesus. Tem algum pecado aí? Eu sei que tu tem algum pecado aí. Como se a pessoa que fala isso para mim não tivesse nenhum pecado, né? Irmãos, em relação a pecado, só tem um tipo: o que foi pego. Porque os outros, não é que não tem pecado, não foram pegos ainda. Desculpa pela risadinha maligna. Então, eu não sei se dá para perceber. Ou você acha que se continuar alguém não vai pegar, ou se alguém de repente pegou, mas está esperando o momento do aborrecimento para jogar na cara. Isso acontece, entende? E aí, diante dessa situação, é importante, porque na nossa cabeça, quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em sexo e cachaça, manipulação, inveja, mentira, orgulho, trapaça. Está entendendo? Calote na cantina. Fala, Deus. Está dando para entender? Então, gente, pecado não falta.
Aqui não precisa trair a mulher nem beber cachaça, não, gente. Entende? E tem gente só acumulando negócio para depois jogar na cara. E aí, meus irmãos, para a gente encerrar aqui, vendo os irmãos como filhos de Deus, vendo os irmãos como filhos de Deus. Quando eu era criança e a gente brigava, minha mãe falava: fica de frente para o seu irmão, agora olha para o seu irmão, olha. A gente olhava, pede desculpa, senão vai ser pior. Desculpa. Agora dá um abraço. Aí era morte. Mas tinha que fazer. Aí a gente abraçava, às vezes a gente não aguentava e ria. E quebrava o clima. Essa pessoa que falou um negócio para você que você não gostou, que fez um negócio que você não gostou, que pregou a lei do horário que você não gostou, essa pessoa é filho de Deus, é seu irmão em Cristo, é filho do mesmo Pai que você. E se você é uma pessoa honesta, você sabe que você não é perfeito, e você sabe que você faz coisas que entristecem o coração de Deus, mas você sabe também que tudo isso que você fez já foi pago lá na cruz do Calvário, e Deus te vê vestido de Cristo. Por isso Ele te ama e te aceita, enquanto rejeitou e ficou irado contra Jesus na cruz do Calvário, a ponto de Jesus falar, não Pai, mas falar: Deus meu, por que me abandonaste? Então, lembre-se sempre disso. Aquele que te aceitou como pai, também aceitou seu irmão. Você não merecia o amor dele, assim como o irmão que está do seu lado não merecia. Mas Jesus morreu por ele também, assim como morreu por você. Então eu gostaria, sabe, que você valorizasse os relacionamentos, vendo os irmãos como filhos de Deus, não apenas como o irmão da igreja, membro da igreja, pastor da igreja, diácono da igreja. Não, meu irmão, estou chateado com ele, mas é meu irmão. A gente não joga família fora, a gente não joga irmão fora. A gente pode ficar chateado, a gente pode ficar com mágoa, mas a gente tenta se reinventar, dar a volta por cima, porque família não é coisa descartável. Trazendo para o nosso contexto de igreja, igreja é família. Vamos tirar a ideia romântica de que tudo é maravilhoso. Tô ali, tô lá, tô na família da Margarina Quadri. O pessoal aqui tem noção, já sentiu? Aí nisso, aí já viu a propaganda de margarina? É um negócio fenomenal. Todo mundo junto na mesa, todo mundo com um sorriso no rosto. O adolescente vem sorrindo para tomar café. É um negócio, olha. Não, irmãos. A igreja é uma família. Pense na sua. Pronto. Vai dar para conviver. Então, antes que seja tarde demais, hoje, o pastor Alexandre está aqui. Um dia, ele não vai estar. Não disse que é porque vai morrer, tá, pastor? Pelo amor de Deus. Mas faz parte, desculpa, né? Só vou dizer aqui, diga para a pessoa que está do seu lado, você vai morrer. Né? Não vou falar esse negócio, mas fazer o quê? Faz parte. Não vai adiantar
o próximo pastor ficar ouvindo aquela ladainha. Pastor Alexandre gostava disso, Pastor Alexandre gostava daquilo, Pastor Alexandre sei lá. Não. A hora de valorizar os ensinos do pastor Alexandre é agora. Entende? Irmã Selma está aqui. Irmã Selma não vai morrer não, o pastor até vai, irmã Selma não vai não. Aí acontece, não me convida de novo. Aí, em relação a isso, né, já são 8h29, 8h30 agora, esse relógio está contra mim. Vou falar igual o Valdomiro, estou sendo perseguido. E aí, em relação a isso, irmã Selma é assim, irmã Selma é assado, irmã Selma é assado. Precisa a irmã Selma deixar o cargo para a gente falar assim: poxa, irmã Selma era tão animada, né? Não, não faz isso não. A gente sabe que todo defunto é um bom homem, todo passado foi bom. Não, nosso tempo é agora. As pessoas da nossa vida estão presentes agora na nossa vida. Daqui a pouco elas vão embora, ou porque vão para outro estado, ou porque vão para outro país, ou porque elas vão morrer, ou desculpa, porque tu vai morrer também. Eu não sei. Eu só sei que enquanto essa vida breve e frágil dura, vamos fazer igual Augusto Cury fala: vamos dançar com a vida, vamos rir dos nossos defeitos, vamos fazer piada, né, com o mau humor dos outros, vamos brincar um pouco mais, e vamos dizer mais para a pessoa que está do nosso lado: eu te amo. Claro, se o marido da irmã é ciumento, não fala isso não fala não, tá? E se a irmã é daquelas que fica ali, fala também não. E se falar, no amor de Jesus, entendeu? Tem toda uma técnica, né? Tá todo mundo cheio de neura, todo mundo solitário, todo mundo vazio, competindo, brigando. E como diz o psicólogo Larry Crabb, a igreja precisa ser o lugar mais seguro da terra. Como diz aquela música da ex-comunidade da Vila da Penha: quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer a tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Sabe, que eu e você possamos ser os pequenos cristos que fazem diferença na vida das pessoas. Amém. E que as pessoas não pensem que basta apenas ser membro de uma igreja e ter uma religião, mas caminhar com Jesus. E como é Jesus? Bem, o Jesus invisível eu não sei, mas o Jesus que se manifesta na vida do meu irmão é um Jesus que oferece o ombro, puxa a minha orelha, ora comigo, me abraça, me dá uma palavra. Pastor, pega o microfone, senão eu não termino. Tá bom? Deus abençoe, apareça lá. Roberlândia Leão, palavra simples, tá bom? Um grande abraço para você. Amém. Nós agradecemos muito.